Fala galera, mais uma aula para nossa playlist sobre verminoses causadas por nematelmintos. Hoje a gente vai falar dessa aqui, ó, a dermatite serpiginosa, mais conhecida por vocês como o bicho geográfico. Pessoal, esta é uma verminose onde o ser humano é um hospedeiro ocasional da doença, tá? Na verdade, essa é uma verminose típica de pets, como por exemplo, cães e gatos. Inclusive eu coloquei aqui um totó fazendo um cocôzinho aqui no meu quadro, você percebeu isso? Legal. Vou te explicar como se processa essa doença, mas saiba de antemão que não é uma doença típica de seres humanos, tá? Não é uma doença humana. É uma doença ocasional, onde acidentalmente a gente acaba adquirindo as larvas do verme, e essas larvas causam lesões cutâneas que se assemelham muito àquelas linhas que você encontra em mapas, tá? Que são muito comuns aí no seu livro de geografia. Você vai encontrar várias e várias linhas representando o mapa. Linhas que representam o curso de um rio, linhas que representam, por exemplo, latitudes, longitudes. Então, é por este motivo que esta verminose, conhecida tecnicamente como dermatite serpiginosa, ficou conhecida por aí como bicho geográfico, tá bom? Não se esqueça disso. Então vamos lá. Ó, o ciclo envolve animais como cães e gatos. Então, no canal alimentar de cães e gatos, você vai encontrar os vermes causadores desta verminose. Eu vou fazer eles aqui de azul, as formas adultas, tá? Então você tem aqui a fêmea, ok? E você tem também o macho, fêmea e macho, tá? Aqui você tem o macho, que é diferente da fêmea em alguns aspectos, como a gente vem trabalhando nas últimas aulas. Beleza? Muito bem. Então aqui fêmea e aqui macho. Esses vermes, que são parasitas do intestino de cães e gatos, eles representam uma espécie conhecida como Ancylostoma brasiliense. Vamos escrever isso, tá? Então, a espécie que eles representam é Ancylostoma brasiliense. Okay? Lembra que o nome científico merece destaque, beleza? Muito bem. Aí como se processa o ciclo, pessoal? O ciclo se processa assim. Animais infectados, cães e gatos, né, vão apresentar no interior dos seus canais alimentares, principalmente na região do intestino, os vermes adultos realizando ação exfoliativa, roubando nutrientes e se reproduzindo, tá? O macho fecunda a fêmea, como de praxe, que a gente já viu nas aulas anteriores. A fêmea fecunda ou a fêmea fecundada inicia a postura de ovos. E esses ovos, pessoal, eles são liberados do corpo do hospedeiro junto com as fezes. Então você está vendo aqui, ó, fezes com... Deixa eu escrever um pouquinho melhor, né, para vocês copiarem na casa de vocês. Fezes com ovos. Com ovos. Maravilha. Professor, e como é que o homem entra nessa história? Como é que o indivíduo da espécie humana, o ser humano, entra nessa história? Como eu disse anteriormente, é uma verminose ocasional, tá? Bom, nós entramos no ciclo da verminose quando nós entramos em contato com as larvas provenientes desses ovos. Então, saca só, machos e fêmeas vão fabricar ovos, como eu mostrei para vocês, tá? Os ovos, eles têm uma membrana bem fininha, diferente lá do ovo do Ascari, que tem uma membrana totalmente diferente dos outros ovos, né? Então você tem lá, vou fazer aqui de preto para ficar mais fácil você copiar aí na sua casa. Você tem um ovo com uma membrana relativamente fina. Tá? Os ovos embrionam rapidamente, quer dizer que o ovo forma um embrião muito rapidamente. Então tá aí o ovo. Tá? E o que acontece? Assim que o ovo forma o embrião dá lugar a uma larva. Essa larva ela tem um nome diferente das outras larvas que nós estudamos nas verminoses anteriores. Essa larva é conhecida como larva migrans cutânea. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, segue aqui a setinha vermelha que você não se perde. O ovo eclode, né? Liberando uma larva conhecida como larva migrans cutânea. Ó, aqui você tem o ovo eclodindo. E aí eu vou fazer a larva com uma cor rosinha para ficar bem bonitinho o quadro, ó. Você tem uma larva bem afilada,
está saindo lá do interior do ovo. Essa larva é conhecida como larva migrans cutânea. Então, larva migrans cutânea. Eu vou fazer com outra cor, porque meu pincel está acabando a tinta, gente, tem vários. Vou fazer com outra cor, que é larva migrans cutânea. Já já você vai entender esse nome. Beleza? E é essa larva que infecta ocasionalmente indivíduos humanos, seres humanos. Quando, professor? Vamos lá. Quando os animais, como cães e gatos infectados, liberam suas fezes em ambientes que contêm areia, por exemplo, uma praia, aquelas caixas de areia de playgrounds, não sei se você já viu, onde ficam aqueles brinquedinhos para as criancinhas brincarem, tá? Ou em algum lugar onde o solo é mais fofo, mais arenoso, aí o que vai acontecer? Esses ovos, quando são liberados nesse tipo de solo, esse tipo de terreno, eles vão liberar as larvas migrans cutâneas. Porventura, alguma pessoa entrar em contato com esse tipo de solo, solo arenoso, solo de uma praia, solo de um playground, como eu expliquei para vocês, essa larva consegue penetrar na pele, tá? E aí, na pele, ela vai causar lesões cutâneas que ficaram conhecidas na medicina como dermatite serpiginosa, tá? Então, a larva, ela causa infecção de pele, ela penetra na pele. Então, se te perguntarem qual é a forma de infecção desta verminose, a infecção se dá por penetração da larva na pele. Vamos colocar aqui, ó. Maravilha. Qual o nome da larva, pessoal? Larva migrans cutânea, tá? Para entender um pouquinho sobre as lesões, eu vou apagar aqui uma parte do ciclo para que você consiga ver o que essas larvas causam na pele de uma pessoa, tá bom? Com licença. Imagina aí a minha criancinha sentada na areia da praia, visualizando o pôr do sol, feliz com a sua família tirando férias de verão. Ah, chique, hein? Aí o que acontece? Tá vendo que ela está em contato com o solo? A mãozinha dela está apoiada no solo? A mãozinha, o bumbum, a perninha. O que vai acontecer? Essas larvas vão penetrar na pele dessa criancinha. Vamos imaginar que penetrou aqui pela mão. Então vou dar um zoom aqui, ó, para você ver o que vai acontecer. Bom, a gente sabe que a nossa pele, ela tem uma barreira epitelial, não é? Viu isso na aula anterior. Essa barreira epitelial, ela é composta por células justapostas, e essas células justapostas formam um tecido conhecido como tecido epitelial estratificado, queratinado ou queratinoso, tá? São muitas células, olha aí para você ver. Estou colocando aqui, só para você ter uma noção do que seria a nossa barreira epidérmica, tá? Olha aí que legal. Ó. A última camada, as células são mais achatadinhas assim, ó. Tá? Por isso que a gente chama isso aqui de epitélio pavimentoso, tá? Então aqui você tem a barreira que a gente chama de epiderme. A nossa epiderme é formada por um tecido estratificado, pavimentoso, tá? Queratinizado. Aí, lá dentro, né, abaixo da epiderme, melhor dizendo, você vai encontrar células que formam o nosso tecido conectivo. Esse tecido conectivo ele é fibroso, contendo fibras, né, de natureza colágena, elástica, que vão dar estruturação para a nossa pele, tá? Show de bola. A gente chama isso aqui de derme, beleza? Derme. Olha aqui as células que formam a nossa derme, são células espaçadas. E aí você tem uma abundante rede sanguínea, de vasos sanguíneos, né? Esses vasos sanguíneos trazem toda a nutrição que a gente precisa para nossa pele funcionar corretamente.
Lembra que a pele é o maior órgão do seu corpo, tá? Então você tem aqui o fluxo sanguíneo, o sangue passa pela pele. Lembra que esses vasos sanguíneos aqui permitem ajuste de temperatura corporal, né? Em dias muito quentes, esses vasos vasodilatam para você liberar mais calor e controlar a temperatura do seu corpo. Em dias mais frios, esses vasos vasocontraem. E aí o fluxo sanguíneo aqui diminui, fazendo com que a perda de calor diminua consideravelmente, tá? Em dias muito frios, pessoas que são branquinhas, elas ficam bem brancas mesmo, tá? Pálidas, como se fosse mármore, tá bom? Aí você tem aqui, né, um esboço simples do que seria a nossa pele, tá? Então você tem a epiderme e abaixo da epiderme você tem a derme, beleza? A derme. E acima você tem a epiderme. Aí, o verme, que eu vou desenhar de rosinha, né? O Oscillostoma brasiliensis, ele causa uma lesão na nossa epiderme e permite a entrada dele, ó. Então ele entra. A larva entra, lembra disso? Como é que é o nome da larva? Vamos escrever ali. Larva migrans cutânea. Professor, por que ela tem esse nome? Primeiro, porque ela vai atuar na nossa cutis, que é a pele, ok? E segundo, porque esse termo migrans significa que ela vai ficar, né, se movimentando aqui, ó, na derme. Ela vai ficar, pessoal, né, cavando aqui, ó, espaços entre a estrutura do nosso tecido dermal ou, né, da derme. Aqui você está vendo uma larva, aqui você está vendo outra, tá? E essa movimentação da larva aqui, ó, escavando, né, perfurando, né, toda a estrutura da nossa derme vai causar lesões. E essas lesões, elas se assemelham muito àqueles riscos que você encontra no mapa típico de livro de geografia do ensino médio. Daí o nome da doença, bicho geográfico. Então a larva, ela vai causar lesões na derme. Vamos escrever isso. Essas lesões ficaram conhecidas como dermatite serpentiginosa. Então, larva causa lesões na derme. Com o avançar do tempo, pessoal, sem se preocupar aí com detalhes que não são tão relevantes como tempo, progressão, prognóstico, você vai ver isso aqui, ó. A pele do indivíduo vai ficar com marcas. Essas marcas que você está vendo aqui lembram muito, né, as marcas típicas, né, de um desenho de mapa geográfico. Daí o nome da expressão, ó. Bicho geográfico. Olha ali as marcas no braço do meu bonequinho e na perna, tá? Bom, a larva, ela vai morrer com o passar do tempo. O nosso sistema imunológico vai combater essa larva e vai destruí-la. Como é que é o nome da larva? Larva migrans cutânea. Só que durante o tempo de ação da larva, né, ela vai abrir espaço para infecções secundárias, infecções oportunistas. Então, bactérias, fungos ou mesmo protozoários podem usar essas escavações que ela está causando na derme para se estabelecer e gerar infecções secundárias oportunistas. Daí a importância do tratamento, tá? Para poder matar essa larva o quanto antes, beleza? Medidas profiláticas para evitar essa doença? Simples. Catar os resíduos ou cocôzinho do seu pet. Não deixar esse cocôzinho do seu pet entrar em contato com o terreno arenoso. E melhor ainda, vermifugar corretamente o seu pet, o cachorro e o gato, para que os vermes que estão vivendo no intestino delgado desses animais sejam destruídos. Vermífugos, né, são medicações perigosas, devem ser administradas, é isso que eu queria dizer, gente. Devem ser administradas com orientação do médico veterinário, beleza? Com isso eu vou me despedindo, espero que vocês tenham gostado de mais dessa aula. Fui!